a minha cliente trouxe uma queixa, ela estava tendo crises de ansiedade, estava muito ansiosa com a vida profissional dela, uma profissional liberal, e ela vive aí estava vivendo uma história de consultório, os atendimentos ser muito altos e baixos, né? Muito de fases. E ela veio primeiro com a queixa da ansiedade, de não estar dormindo, de não saber como lidar com isso, etc. E aí, a técnica que eu trabalhei com ela na sessão foi com a focalização, onde a gente foi, então, primeiro abrindo espaço para perceber aquela ansiedade, estar com aquela ansiedade, convidar essa ansiedade a dizer o que a preocupava. E aí, essa parte ansiosa dela começou a trazer que tinha muito medo que ela ficasse sem trabalho, porque isso poderia deixá-la doente, e se ela ficasse doente, ela teria menos trabalho ainda, porque como profissional liberal, se você está doente e você não trabalha, você não ganha, né? A gente sabe disso. Então, por isso que as dores, as queixas que iam aparecendo de insônia, de dor física e tal, tinham essa intenção de demonstrar o medo que essa parte tinha dos ganhos financeiros levarem um acometimento de doença e isso levar um caso ainda pior de não ser sustentada, de não conseguir se sustentar. Então a gente tinha chegado nesse lugar onde a grande preocupação dessa parte ansiosa era ela não conseguir se sustentar. E quando ela falava a palavra sustentar, ser sustentada, né, ser suportada, ter suporte, ela começou a ter uma sensação de uma grande emoção aqui no peito, uma emoção muito profunda que vinha. E à medida que a gente então fez contato e companhia com essa emoção, começaram a vir memórias e flashes, né, se eu posso assim dizer, conectada a um grande medo em relação à própria mãe. E esse medo, essa sensação de desamparo em relação à própria mãe, de não ser sustentada pela própria mãe, de não ser recebida, de não sentir o suporte e apoio que a gente naturalmente receberia da nossa mãe, né, que nos recebeu, se conectou com as memórias da tentativa de aborto da mãe, quando a mãe engravidou, era muito jovem, se assustou, e ela tentou aborto 2 vezes. E aí ela entrou em contato com a vivência, né, de uma experiência intrauterina das tentativas de aborto da mãe. Então veja, ela vem para o consultório com uma queixa de ansiedade e isso está conectado com a falta de senso de ser sustentado, que se conecta com não ter sido sustentado na relação com a mãe, que é o que faltou. Então se a gente pensar qual que é o fluxo natural da vida, esse é um exemplo bem didático. Qual que é o fluxo natural? Se eu sou um neném, o fluxo natural é eu ser recebido, ser sustentado fisicamente, né? A gente absorve tudo da mãe, ser acolhido, ser sustentado até eu crescer e então dar os braços com a própria perna. Esse é o fluxo que o nosso organismo foi projetado para receber. Porém, no caso dela, isso não aconteceu. A árvore caiu no rio. Em vez de ela receber sustentação, ela recebeu tentativas de eliminação. Eu não tenho quem me sustente. E então, aquilo se vive, né, se condensa como uma memória, e eu desenvolvo toda uma habilidade para lidar com a minha capacidade de seguir adiante, que é o tesouro, a força de ir adiante. Mas algo em mim ficou lá, machucado e bloqueado com a experiência da não sustentação. Eu consigo sobreviver, consigo seguir adiante, desenvolvo uma super força, né, várias estratégias aí, mas uma parte de mim está perdida ou bloqueada no tempo através da vivência da não sustentação. E aí, então, quando ela se torna essa pessoa adulta, que cuida de outras pessoas, né? Ela é profissional, como a gente aqui dessa área, uma profissional lindíssima, aliás, é muito, muito legal trocar com ela. Ela descobre esse lugar nela que estava perdido no tempo, e quando ela então consegue fazer contato com essa parte e ser a aceitação, ser o acolhimento, ser o espaço para aquilo que se sentiu desamparado, aquilo então relaxa e volta para a integralidade, ou seja, aquilo que foi paralisado, impedido, eu não fui acolhida, eu não fui recebida, vive então a partir de uma nova relação e o movimento se completa, saindo do bloqueio de parada para o próximo passo.
e ela volta para um senso de integralidade. Com essa energia disponível, ela está muito mais forte, muito mais vital, muito mais cheia de ideias, recursos para lidar com a profissão dela, e está indo muito bem, está cada vez melhor, porque agora ela tem mais vitalidade para então ter mais cliente, mais engajamento, mais vínculo, atendimentos mais potentes, e aí a história continuar. Então esse é um exemplo prático, né, de um trabalho de trauma que não foi, ou seja, percebe que eu não fui trabalhar o trauma do nascimento, a gente não entrou nesse tema. Vamos então voltar para o dia que aconteceu a tentativa de aborto, isso não estava no radar. A gente olhou para o corpo, a gente olhou para a sensação de ansiedade, a gente acolheu como aquele corpo se sentia, e a partir da sensação da ansiedade, esse lugar de ansiedade tinha as pistas de onde a coisa estava vindo, e foi assim que a gente pôde, então, atuar na vivência das tentativas de aborto, que veio de maneira espontânea, o corpo entregou para a gente a informação. Então a gente não criou uma ponte interpretativa de, isso está acontecendo por causa daquilo. Eu não sei, o sistema, ele é sistêmico, né? Não sou eu que determino como o sistema, não tem como eu saber, não tem como ela saber. É um sistema, é uma matriz inconsciente, só lá dentro sabe. Por isso que a gente segue as pistas. E aí, então, a gente vê uma resolução integral.